comentários. Então, hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre barreiras invisíveis e como rompê-las, certo? Então, o que são limitações invisíveis? O que são limitações invisíveis aqui que nós temos nas nossas vidas? Então, são barreiras internas que impedem você de crescer na vida, em vários aspectos, em várias áreas das nossas vidas. Então, na fé, nos relacionamentos, nas finanças, e muitas vezes essas limitações elas vêm de experiências passadas, muitas vezes vêm de palavras que a gente ouviu, coisas que ouvimos ou crenças erradas que a gente mesmo cultiva, que a gente coloca nas nossas vidas e acredita, coloca isso como uma verdade nas nossas vidas. Então, eu gosto muito de um Provérbios que diz o seguinte, ó, porque como imagina a sua alma, ou seja, como imagina a sua mente, o seu interior, assim você é. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você alimenta dentro de você, você é de verdade, você exterioriza, né? Pensamentos levam sentimentos. Então, aquilo que você é na sua alma, pensamentos e sentimentos, geram ações e resultados. Então, são duas coisas internas, pensamentos e sentimentos, que geram ações e resultados na parte externa. Então, um princípio bíblico aqui que eu quero compartilhar com você é o seguinte: os espias, né, quando eles foram enviados por Moisés, eles viram a terra prometida, mas se enxergaram como gafanhotos, ou seja, eles olharam para eles mesmos e falaram: nossa, nós somos como gafanhotos diante desses gigantes. Então, a limitação estava na mente deles e não na realidade de fato. E existem três tipos de limitações e eu quero passar aqui para você como rompê-las. A primeira delas, eu vou compartilhar três limitações aqui, três tipos, né? Existem mais, mas existem três tipos de limitações aqui e eu quero compartilhar isso aqui com você. E a primeira delas é o seguinte: limitações impostas pelas circunstâncias. Muitas vezes nós temos algumas limitações que são as circunstâncias que estão nos limitando. Então, muitas pessoas acham que elas não podem avançar porque porque elas nasceram em uma determinada condição, elas cresceram numa determinada condição, elas enfrentaram dificuldades, e isso são limitações impostas pelas circunstâncias. Mas pessoas acham isso, não, como eu sempre digo, o ambiente ele não define, mas ele te influencia muito, né? Mas não define. Então, pessoas acreditam que não podem avançar por isso, porque nasceram, porque cresceram em determinadas condições e enfrentaram muitas dificuldades. Mas um versículo que eu quero compartilhar com você aqui é: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Isso aqui está em 2 Coríntios 9:8. Então, o que eu quero dizer para você é que uma ação prática que você pode implementar, você pode colocar na sua vida, é o que? Identificar uma área que você tem sido limitado, realmente limitado, e declare que Deus é a fonte da provisão e crescimento. Porque quando você declara, você não somente pratica a palavra, mas você também começa a criar algo, porque nós somos imagem e semelhança do Criador e tudo que ele fez foi através da palavra. Então, crença, né? Número um, uma limitação, na verdade. Número um, são limitações impostas pelas circunstâncias, ou seja, tempos difíceis. E a limitação número dois aqui que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a limitação criada pelo medo. O medo, o ser humano, ele nasce já com medo, ele tem vários medos, existem diferentes medos, né? O medo da morte é o número um, no caso, mas existem muitos medos de falar em público, medos de fracassar, medos de recomeçar. Existem muitos medos que rodeiam o ser humano. Então, existem limitações, a segunda aqui são limitações criadas pelo medo. Eu gosto sempre de falar que o medo está dentro de você, não está fora, não é algo... existem às vezes situações
que exigem muita atenção, mas o medo ele é interno, ele não é externo. O medo ele não vem até você, ele é uma brecha nas suas emoções. Então o medo ele nos impede de agir, né? Ele nos faz duvidar, ele nos mantém presos no mesmo lugar. Então, eu quero compartilhar um versículo aqui que diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, o medo ele é algo interno nosso. Então, Deus ele não nos deu espírito de medo, certo? Então, uma ação prática para você vencer essas limitações que são criadas pelo medo na sua vida é justamente você pegar um medo, um receio, um temor específico essa semana. Pega essa semana e toma uma atitude concreta contra ele. Digamos, ou você enfrenta, ou você se prepara para isso. Então, quando você coloca essa prática do medo, ou seja, enfrentar o seu medo, né? E não vou nem dizer o seu medo, mas enfrentar algum medo que eventualmente esteja na sua vida agora. Então, você enfrentar esse medo específico vai fazer com que você rompa uma barreira. Então, eu quero compartilhar agora o terceiro tipo de limitação que podem estar segurando o seu desenvolvimento, o seu romper, né, que estão te impedindo, que podem estar te impedindo de avançar. Então, o terceiro medo é limitações criadas por palavras e crenças erradas. Isso aqui é algo que me toca muito, porque quando você acredita em algo que não está bem correto, mas você acredita naquilo como verdade, isso aí é muito perigoso. Muito perigoso em que sentido? Porque você não tem o senso de que aquilo ali está te limitando, que aquilo ali está te fazendo mal, está te impedindo de avançar, de crescer, de desenvolver. Então, muitas pessoas elas carregam palavras negativas que ouviram ao longo da vida, às vezes quando era criança, de um vizinho, de um primo, de um tio, de um pai, de um avô, de alguém assim. Então, palavras que ouviram ao longo da vida e na realidade tomam isso como verdade, entende? E qual que é o problema aqui? Uma mentira contada muitas vezes, ela pode se tornar verdade. E aí é que mora o perigo, né? E você pode estar criando algo, você pode estar vivenciando algo que não necessariamente é verdade, e isso aí pode estar impedindo você, limitando você de desenvolver, certo? Então, um versículo que eu quero compartilhar aqui com você é o seguinte, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, né? Um Provérbios aqui, 18, 21. E o que isso aí, o que a gente pode fazer, o que você pode fazer hoje para você substituir, para você eliminar essa limitação criada por crenças, por palavras erradas que foram colocadas na sua vida? É o quê? Substitua essas crenças limitantes por declarações de fé baseadas na palavra de Deus. Ou seja, toda vez que um pensamento como esse vier até a sua mente, toda vez que um pensamento desses vier até a sua mente, eu digo dessa forma, mecanicamente. Por quê? Porque o pensamento virá naturalmente, porque ele está há tanto tempo na sua mente, está há tanto tempo contigo, ele virá suave, virá naturalmente. Porém, o que você faz? Mecanicamente, quando eu digo mecanicamente, manualmente, você fala, opa, esse pensamento aqui, eu não quero ele aqui. Então você pratica como? Substituindo ele pela própria palavra, ou seja, substitua crenças limitantes por declarações audíveis, em voz alta, de fé, baseadas na palavra de Deus. Então, quando vier um pensamento como esse, você declara algo, não simplesmente por ser contrário a esse pensamento, mas anulando esse pensamento negativo que pode estar te limitando. Então, estratégias, eu quero passar aqui 3 estratégias para você romper essas limitações aí. Então, a primeira delas é exatamente o que a gente estava falando aqui. Renove a sua mente. Por quê? Existe um princípio bíblico aqui que diz o seguinte, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos. Ele não está falando assim, melhore um pouco, avance um pouquinho. Ele não está falando esse tipo de coisa. Está falando assim, ó: não vos conformeis com esse mundo, ok? Mas transformai-vos. Quando é uma transformação, você pega algo que
não tinha uma forma, ou algo que tinha uma forma, e você muda a forma, você pega e dá um outro formato. Isso que é a transformação. Não é você pegar ali, vou dar só um ajustezinho, não. Não é ajustar-vos, não é adaptar-vos, não é melhorar-vos, mas transformar-vos. Então, não se conforme com esse mundo, mas transformem pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, ou seja, busquem conhecimento, entendimento e se transforme, renove a sua mente. E essa é a primeira das 3 estratégias bíblicas que eu estou compartilhando aqui contigo para romper essas limitações que estão ou podem estar impedindo você de desenvolver, de avançar, certo? E a segunda estratégia é o quê? Tenha uma visão clara, e como sempre eu gosto de falar aqui, Abacuque 2:2 que diz o seguinte: escreve a visão como e torna bem legível sobre tábuas, para que quem possa ler, para que a possa ler quem passa correndo. Isso aqui está em Abacuque 2:2. Então, o segundo princípio é: coloque tudo na ponta do lápis, coloque tudo na ponta da caneta. Isso aí vai fazer uma diferença tremenda para você romper. É uma das 3 estratégias para você romper essas limitações que estão impedindo você de chegar no próximo nível. Então, escreva, né? A primeira delas é renove a sua mente, a segunda delas é tenha uma visão clara e escreva a visão. E a terceira dela, caminhe pela fé, não pelo medo, porque andamos por fé e não por vista, né? Isso aqui está em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Então essas 3 estratégias, caminhar por fé. A fé, ela é o firme fundamento, é o fundamento das coisas que não se veem. Porém, a fé, você deve agir. A fé, ela não é um sentimento, a fé ela é uma decisão. E você deve decidir, você deve agir como se as coisas já fossem, como se as coisas já tivessem acontecido. A fé ela é mais ligada a uma decisão do que a um sentimento. Então, quando você caminha por fé, você caminha por uma decisão. E você não quer dizer que você não possa mudar de decisão, mudar de opinião. Mas quando você caminha por essa decisão, aí você deixa de caminhar pelo medo, aí você vai romper com essas limitações que te impedem, podem estar te impedindo de avançar, de atingir um próximo nível. Então, uma ação prática aqui para vocês, vou repassar aqui, que é sobre as 3 limitações, né? Identifique, na realidade, uma ação prática é identifique 3 limitações que estão te impedindo que estão impedindo o seu avanço, porque às vezes nós podemos ter mais limitações, mas se você identifica 3, possivelmente serão as 3 mais latentes, as mais expressivas, as mais aparentes em você. Então, identifique 3 limitações que estão impedindo o seu avanço e escolha uma ação concreta para você romper cada uma delas. Então, identifique e escolha uma ação concreta. Coloque no papel, tenha uma visão clara e avance, caminhe por fé e você vai romper essas limitações que estão te impedindo de atingir o próximo nível, certo? E só para reforçar, eu quero lembrar que de segunda a sexta estarei aqui às 5h57, estou aqui às 5h57 da manhã, mas eu quero dizer que amanhã especificamente eu não estarei aqui, porque eu estarei em trânsito, viajando, e possivelmente estarei sem sinal na viagem, mas na próxima semana, sem dúvida, estou de volta aqui nessa turma das 5h57, trazendo esse conhecimento maravilhoso, abençoado para a sua vida, certo? Então, se você quer viver o seu propósito, bom dia, Motiva Menezes, aí tá sempre com a gente. Se você quer viver o seu propósito e experimentar o que Deus tem para você, você precisa romper as limitações invisíveis, porque elas são invisíveis, certo? Elas estão dentro de você. Então você precisa romper essas limitações invisíveis, porque Deus te criou para avançar, Deus te criou para governar. Então essas limitações que não são visíveis, elas não podem estar te segurando. Então tome essas atitudes, rompa com fé, transforme o seu entendimento, aplique esses conhecimentos, coloque na ponta de lápis a visão, na ponta do lápis, na ponta da caneta, a visão clara que você já tem, certo? Então, se essa palavra aqui fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa quebrar as limitações e viver uma nova fase na vida, tá bom? Essa aqui é a turma da 5h57,
E eu espero você semana que vem, lembrando que amanhã não estarei aqui, mas semana que vem sim, espero você aqui nessa turma da 557. Você tenha um dia próspero e abençoado. Tudo que você toque, você tenha sucesso naquilo que você fizer. Deus abençoe e nos vemos semana que vem. Uma excelente quinta-feira, sexta-feira e um final de semana abençoado. Nos vemos. Um abraço.